Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e para isso nós vamos iniciar com o capítulo 23, Geometria Analítica 1. Vocês podem acompanhar esse conteúdo pela apostila de vocês lá na página 34, tá? Mas antes eu gostaria só de pedir uma coisa para vocês. Assistam a aula num lugar tranquilo, calmo, com a apostila em mãos, um lápis também, tá? Para vocês fazerem as suas observações e anotarem as suas dúvidas. E aí vocês tiram essas dúvidas comigo no dia da nossa teleconferência, né? Da nossa videoaula aí. Então, vamos lá. Nós vamos começar recordando um assunto bem importante, que é o plano cartesiano, tá bom? Porque toda a nossa matéria de geometria analítica, ela é baseada num plano cartesiano, tá bom? Então, só para lembrar, um plano cartesiano, ele tem dois eixos perpendiculares, tá bom? Esses eixos é o eixo das abscissas e esse aqui é o eixo das ordenadas, tá bom? Eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Esses dois eixos perpendiculares, que formam, então, 4 ângulos de 90 graus, tá bom? Esses dois eixos, ele divide o meu plano em 4 setores, em 4 partes, tá? Que nós chamamos de quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá bom? Esses dois eixos, a intersecção deles, a gente chama de origem, a origem do plano, tá bom? E normalmente eu costumo brincar com os alunos menores, né, com os pequenininhos, eu costumo falar que cartesiano é começada com a letra C, então é para a gente colocar os valores do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, a gente vai seguindo a letrinha C, tá? Por isso desses pontilhados aqui, 1, 2, 3, 4, os 4 quadrantes, tudo bem? Aqui do lado eu deixei para vocês um plano cartesiano e para a gente conseguir colocar os valores desses pontos. Então, eu dei valores aqui e eu já deixei pronto aqui para vocês, tudo bem? Lá no ponto 3, ele tem, então, abscissa 3 e ordenada 6, tá bom? Ele vai ter esse formato aqui, o ponto. O ponto, ele tem uma abscissa e uma ordenada, um x e um y. Então, aqui ele tem um x e um y. O x aqui, no caso, é 3. E lá na ordenada 6, então lá na ordenada 6, eu vou e coloco o meu ponto A, tudo bem? O mesmo vai acontecer para o B, então eu vou achar o 0 no meu eixo das abscissas, o 0 está aqui, e vou lá para o ponto 4, esse é o meu ponto B. O mesmo vai acontecer com o C, eu venho no menos 5, e no menos 5 eu desço para menos 2. Então, no menos 5, menos 2, eu vou ter o meu ponto C. E por último, ele me dá uma abscissa 4 e uma ordenada 0. Então, ele está sobre o eixo das abscissas. Então, nós podemos dizer que o ponto A, ele pertence ao primeiro quadrante, o ponto B, ele pertence ao eixo das ordenadas, o ponto C ao terceiro quadrante, e o ponto D, ele pertence ao eixo das abscissas. Mas nós temos o ponto de origem. Esse ponto é o único que pertence, que tem dois pertences, vamos dizer assim. Ele pertence tanto ao eixo das abscissas como ao eixo das ordenadas, tudo bem? Então, isso daí é só para vocês terem a ideia de ponto, como que a gente coloca, como que a gente analisa isso daí, tá bom? Vamos ver um outro pedaço aqui. Este exercício vocês têm na apostila de vocês. Ele está na apostila, página 35. Só que ele dá vários outros pontos aqui, tá bom? Eu vou ver com vocês apenas até o G, tá bom? Só que antes eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Ele fala o seguinte: no sistema de coordenadas cartesianas, há uma correspondência bionívoca
entre os pontos de um plano e o conjunto dos pares ordenados de números reais. Isto é, cada ponto do plano associamos a um par de ordenadas e, reciprocamente, a cada par de ordenadas associamos a um ponto. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O que seria essa biunívoca? Biunívoca significa o seguinte, que existe apenas um par de ordenadas, que é aquele x e y, para um único ponto. Então, não tem como, por exemplo, eu pegar um ponto B e falar que ele tem um par de ordenadas x e y e tem também um outro par de ordenadas x e y. Não, o ponto B ele vai ter um único correspondência. Por isso, biunívoca, tá bom? Uma única correspondência. Então, vamos olhar para os nossos pontos e colocar aqui o que ele está nos pedindo. Tá bom, gente? O que ele está aqui nos pedindo para nós? Para a gente colocar no nosso ponto A, ele quer que a gente coloque a abscissa do ponto A. Então, meu ponto A está aqui. Sua abscissa é o valor que está aqui. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai estar no menos 10. E a sua ordenada? A sua ordenada está aqui, ó. Então, você vem contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele está no menos 8. Então, quem é a sua coordenada? Sua coordenada vai ser menos 10, menos 8. Tá bom? Isso vocês vão fazer na apostila de vocês com todos os outros pontos. Eu vou fazer só esses aqui com vocês, tudo bem? O ponto C, se vocês observarem, ele está no abscissa 12 e na ordenada menos 5. Então, o meu ponto C, ele vai ter as coordenadas 12 e menos 5. O meu ponto E, ele tem abscissa 13 e ordenada 0, tá vendo? A ordenada dele tá no 0 e a sua abscissa tá lá no ponto 13. Então, nós colocamos essas coordenadas como 13,0. Tudo bem? O F ele está no menos 12 e no 8. Então, tá lá no F, lá no menos 12 e lá no nosso ponto 8. Lá tá a letrinha F. Então, a coordenada dele é menos 12,8. E por último, a nossa letrinha G, ela está onde? Ela está no eixo das abscissas no 0 e vai descer até o menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Então, a sua coordenada é 0 e menos 7. Essa é a nossa coordenada, tudo bem? Bem, relembrando isso, sabendo que cada ponto corresponde a uma única ordenada e que isso daqui é biunívoca, tá? Uma única relação entre elas, nós vamos entrar na nossa matéria de fato, tá bom? Do que nós realmente precisamos ver. Então, esse vídeo ficou para a gente entender e tentar relembrar o que é um plano cartesiano, a questão de ponto, como achá-los, localizá-los, a sua localização dentro dos seus quadrantes. Tudo bem? Nós vamos ter um próximo vídeo na qual nós vamos ver realmente aí a nossa matéria de fato, que daí é a distância entre dois pontos, tudo bem? Até a próxima, abraços.